Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios, disse o salmista. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Tem tempo, aliás, a própria Bíblia diz que tem tempo para tudo, né? A Bíblia não diz que há tempo para tudo? Para todo o propósito debaixo dos céus? Só não há tempo para uma coisa: falar bem de Deus. Ou seja, todo tempo é tempo de se falar bem de Deus. Tem tempo que você está chorando, sorrindo, contente, preocupado, triste. Pois é. Mas olha a visão do verdadeiro crente, do verdadeiro homem de Deus. Ele não disse isso quando estava nas conquistas das batalhas. Lembra que o povo celebrava? Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Davi conquistou isso, conquistou aquilo. Não. Ele estava num tempo difícil, num tempo ruim, numa fase muito difícil da vida dele. Estava se fingindo de maluco para não ser morto ou preso. As autoridades olhavam: esse aí ficou maluco, esse aí já não assusta ninguém. Esse aí já não pode fazer mal a ninguém, está maluco, está doido, não sabe o que fala, está babando, nem a barba faz mais. Ó. Ele deixou a barba crescer muito e ficava babando, de propósito. E esquecia o nome dele. Não esquecia. Ele teve que fingir que não sabia mais quem era para não ser morto. E naquela fase, ele encheu o peito e falou: eu vou falar bem de Deus o tempo inteiro. Em algum momento da minha vida eu orei e falei: Senhor, eu queria ser como um Davi, abençoado como um Davi. Aí Deus falou: mas você tem que fazer o que ele fez para ser como ele. Falar bem de mim quando estiver triste ou quando estiver aflito. Falar bem de mim quando estiver doente. Falar bem de mim quando te faltar dinheiro, te faltar amigos. Querer ser como Davi, todo mundo quer fazer o que Davi fez, ter a conduta, o comportamento, agir como ele agia. Amar a Deus com a intensidade com que ele amava, aí é difícil. Na fase ruim, na fase difícil, Davi estava acometido de muitas aflições, e ele disse: falarei bem de Deus o tempo inteiro. Provavelmente um dos seus deve ter perguntado: ô rei Davi, e o Deus de quem o senhor tanto fala bem, te abandonou? Por que querem te matar, te prender? Por que te maltratam tanto? Por que você está tendo que se esconder? Por que as coisas estão dando errado na sua vida? Cadê o seu Deus? Seu Deus não é bom? Seu Deus é maravilhoso? Seu Deus não faz milagres? Cadê? Cadê o Deus que quando você era menino te deu força para matar um urso, um leão, lá no meio do mato, para matar o gigante Golias? Aí a resposta foi: eu vou falar bem dele o tempo inteiro. A vida inteira.
A coluna, a base de sustentação do cristão é essa, do crente. O crente que baseia a sua vida nas conquistas, no bem-estar, nas realizações dos sonhos, ele tem vida curta, ele tem carreira curta. Ele não fica muito tempo na presença de Deus. Não. Porque tem hora que a gente geme, que a gente chora, que a gente padece. Tá? E este salmo, ele é didático, ele ensina muito. Porque, historicamente, os que adoraram na aflição foram aqueles que tiveram um fim extraordinário, maravilhoso. O próprio Jó. Jó, quando recebeu a última notícia de que havia perdido tudo, ele prostrou e fez o quê? Ele adorou. E ninguém teve a longevidade de Jó com tanta qualidade. Depois daquelas tragédias, ele viveu mais 140 anos, sendo o homem mais próspero, mais feliz, mais completo da terra. Porque adorar quando se perde, quando se é maltratado, quando se é machucado, desprezado, quando se é atribulado, é só para quem é nascido de Deus. É só para quem Deus como seu bem maior, como seu tesouro. E aí o Davi fala, alguém com certeza o provocou, né? Cobrou dele, cadê o seu Deus? Aí ele disse, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi acabava de escapar da morte, babando, com a barba mal feita, com a roupa suja, rasgada, saía dali e glorificava a Deus. Deus colocou boa parte do céu só para cuidar de Davi. Observa os livramentos. Deus designou anjos e falou, vocês só cuidam de Davi, meu servo. Davi não falou isso de mais ninguém, falou só de Davi. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Esse achei, ele sugere o quê? A procura. Que Deus está hoje aqui procurando quem vai glorificá-lo, adorá-lo, independentemente de conquistas. Quem vai agradecer estando aflito. E ele venceu os seus inimigos, os seus adversários e as adversidades dessa forma. Ele acordava e a única razão o único motivo que ele tinha aparente era morrer, desistir da vida. Ele adorava e glorificava e agradecia, falava bem de Deus. Quando alguém chegava para Davi e trazia uma notícia ruim, ele falava, como Deus é bom. Falando bem de Deus. Deus, ele investe pesado na vida do crente, que o tem como seu bem maior, como seu tesouro. Investe pesado. Então, olha só. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Quer dizer,
pessoas como ele certamente iriam se alegrar ouvindo isso. Aí ele diz assim: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Esse salmo ele sugere uma boa fase, uma fase de conquistas, né? Um texto como este dá a entender, quem não sabe da história direito, dá a entender que Davi estava no auge. Não, Davi estava derrotado, aparentemente, vencido. Parecia irreversível o quadro, a solução, a batalha que Davi estava enfrentando. Davi estava realmente no limite. Mas aí, as suas palavras são palavras de quem sabe que vai mudar o quadro. São palavras de quem sabe que a coisa vai se reverter. Acredita. Engrandecei o Senhor comigo, e a todos a uma lhe exaltemos o nome. Aí as coisas começaram a acontecer. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Essa palavra acolher, ou acolheu, você conhece? Você já foi acolhido alguma vez? Eu fui acolhido numa ilha chamada Ilha da Inhaca. Eu até achei meio estranho, porque Inhaca lá em Cisneira é outra coisa. A bispa conheceu essa ilha. Não é Inhaca o nome? Eu falei: você não pode mudar o nome da ilha agora, não dá para mudar mais. Ela é Moçambique. Quando eu tive o naufrágio, eu fui parar numa ilha deserta chamada Ilha dos Portugueses. Alguém me colocou lá, 2 pessoas me colocaram lá e foram embora, sumiram. Depois apareceram os pescadores que me levaram, 2 também, para a Ilha da Inhaca, onde tinha pessoas. E eles me enrolaram numa manta muito grossa, depois um cobertor. Eu estava com hipotermia, meus batimentos mudaram, meu coração estava diferente, quase morrendo. Eu passei muitas horas dentro de uma água gelada. O meu sangue estava congelando. E aquelas pessoas ali da ilha me enrolaram num cobertor, numa manta no cobertor, ligaram um aquecedor num quarto, me botaram naquele quarto com uns 45 graus, e eu ainda tremia de frio, me deram um chocolate fervendo para eu beber, saía fumaça, bebe isso aí está fervendo. Pessoas que entenderam a minha situação, e eu bebia e continuava tremendo. Eu falei: eu vou morrer. Algumas horas passadas eu estava já voltando ao normal, e eu fui acolhido quando estava morrendo. Quando o servo de Deus usa essa expressão, o Senhor me acolheu, se pessoas mortais e falhas como eu me acolheram desse jeito e fizeram tudo o que puderam fazer para salvar minha vida no naufrágio, eu imagino Deus acolhendo uma pessoa, como é que é? Na verdade, eu e você, em algumas situações, já fomos acolhidos, mas às vezes a gente está tão cego que não percebe, tão envolvido com problemas, com as dificuldades da vida. Aliás, nos trazer para junto dele, tem uma palavra na Bíblia que diz que Deus, ele
Ele escolhe os seus, ele os traz para perto, não é isso, filho? Você lembra que eu preguei um dia desses? Coloca lá, por favor, se conseguir. Por favor, olha que bênção. Bem-aventurado é aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Olha que coisa linda. Bem-aventurado, ou seja, abençoado, aquele a quem escolhes, ou seja, você não está aqui porque você está acima da média, inteligente, percebeu, não. Você foi escolhido por Deus para estar aqui, Deus te aproximou dele, para que você assista nos átrios, ou seja, na igreja. Eu e você fomos trazidos, isso aqui não acontece por acaso, não. No meio de milhões, bilhões, Deus nos escolheu e nos trouxe para perto dele. Então, Davi fala: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Nem mesmo os mortais acolhem alguém para jogar num canto e deixar lá, morrendo à míngua, não. Acolhe e oferece tudo o que precisa, supre. E toda hora batia alguém lá no quarto, lá nessa ilha, dizendo: quer que liga o chuveiro bem quente? Falei: pode botar no último. A preocupação. Então essa expressão acolher, isso aí sugere a preocupação de Deus conosco, de Deus com a pessoa a quem Ele escolhe. Você não está sozinho, você não é um derrotado, você não é um desprezado, pelo contrário, você é alguém que foi escolhido por Deus. Ah, mas eu não tenho nada para oferecer. Ah, isso aí eu sei. Ninguém tem. E se tivéssemos alguma coisa para oferecer, não adiantaria oferecer, porque Deus já tem. Então não é assim que funciona. Deus, Ele te acolheu porque para Ele você é importante, você é especial. Você é alguém. Você pode não ser ninguém para os seus. Eu, por exemplo, lá no começo, eu era o mais desprezado da família, por tantas razões. Eu não merecia mesmo ser acolhido, ou ter atenção ou carinho. Eu era o mais rebelde, malcriado, problemático. E minha mãe, como tinha muitos filhos, ela tinha uma intenção de me doar, no meio de vários. Tanto é que uma pessoa que a conhecia pouco, uma cigana, falou: você dá esse menino para mim? Ela falou: leva. E eu nem sabia que era projeto de Deus. Eu estava causando problemas demais. A cigana chegou a me botar na garupa do cavalo. Eu pulei, mas antes ela profetizou: você está triste? Eu falei: estou. Mas por quê? Eu falei: o Papai Noel não me conhece. Ele passou, deixou para fulano uma lembrança, um presente, deixou para o outro, deixou para o outro. Mas ele não deixou nada para mim. Ela falou: não fica triste não. A cigana falou para mim: não fica triste não. Eu esperando ela se distrair para eu pular da garupa. E pulava fácil. E ela falou: filho, você vai crescer e você vai dar presente para
para muitas pessoas. Eu nunca vou esquecer isso. Pode apagar muitas coisas da minha memória, da minha lembrança, mas isso eu não vou esquecer. Isso não é nada. Você está chorando por causa de uma bola, por causa de um carrinho? Eu falei, não, porque o Papai Noel não me conhece, ninguém falou de mim para ele. Aí você vê a besteira dos pais ficar ensinando o filho negócio de Papai Noel, de coisa. Isso é comércio, isso é maior, mentindo para os filhos, mentindo para as crianças, iludindo. Não faça isso com os seus filhos. Não tem negócio de Papai Noel, tem Papai do Céu. Papai do Céu. Papai do Céu mandou a cigana profetizar. Hoje eu aprendo com isso ainda, porque Deus fala de várias maneiras e de várias formas. Tudo é oportunidade. Você tem que estar atento, porque se você ficar despercebido, distraído, Deus vai falar e você não vai ouvir. E aquele momento que Ele falar pode ser a salvação da sua vida. Pode ser. Um dia eu desci com a bispa lá no Pará, uma cidade chamada São Félix. E um rapaz de uns 13 anos veio me abraçar. Eu posso dar um abraço no senhor? Eu falei, você me conhece? Eu sempre pergunto isso. Ele falou, ontem foi a minha formatura. Aí mostrou a foto. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Ele falou, a professora, depois de muito tempo, nos reuniu porque meu pai falava muito mal do senhor, muito mal, sem nunca ter te visto. Falava bem do governo na época e mal do senhor, xingando. Mas meu pai não sabia que o barco que levava a gente para a escola foi o senhor que deu o motor, a gasolina. E quem paga a escola, a professora, é o senhor. Aí a professora falou, meu pai começou a chorar e todo mundo chorar. Ajoelhou, pediu perdão para Deus. E falou, meu Deus, eu falei mal a vida inteira de quem está cuidando da minha família. Meus filhos. Alguém me disse que eu deveria divulgar o que eu faço. Eu fui na Bíblia e mostrei para ele o que Jesus ensina sobre isso, porque a minha recompensa só vem de Deus. Você acha que é comum você chegar numa reunião e falar, você que está com doença assim, 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 Jesus está te curando, e a pessoa começa, cadê o tumor? Cadê? Isso aí. Você já viu todo mundo fazer isso aí? Todo mundo faz isso aí, todo pregador. Não é aqui que cura. É o que você toca, o tanto que você toca o coração de Deus, que Ele atende os seus pensamentos. Se você tocar o coração de Deus, Ele vai cuidar de você de uma maneira assustadora. Você acha que não tem ninguém querendo tirar minha vida? Vê se eu ando cercado por aí. Eu ando, não vivo normalmente. Você acha que eu vivo com medo? Eu não. Nem um pouco. E o jovem falou, olha, eu falei, mas quem autorizou a professora a falar isso para vocês? Ele falou, ela falou que ia pedir desculpa para o senhor um dia, mas ela não aguentou não.
quando ela ouviu alguém, um dos pais dos alunos lá falando mal de mim, ela chorou e falou: olha, ele paga o meu salário, ele equipou essa escola, ele é quem dá gasolina para vocês, porque lá a via ela é fluvial, né? Então, é assim que se diz, não é isso? É pelo rio. É. Inclusive aquela situação surgiu por causa disso. Eu tinha uma carta, inclusive, do governo para visitar as escolas, as pessoas lá. Então, já teve político que ameaçou a gente que nós deveríamos nos afastar de determinadas áreas que fazemos a obra social. Minhas filhas mesmo foram intimidadas por deputados no Nordeste, porque estavam perfurando poços. E o deputado falou: ou põe o nosso nome como se a gente estivesse fazendo. Eu não preciso nem falar de que partido que é, né? Eu não preciso nem falar, né? Aí seria demais, né? Não é possível, não é possível. E eu mandei um recado para o deputado. Eu falei: eu vou pessoalmente perfurar, o senhor me tira daí, que eu sou assim. Eu vou ir pessoalmente tirar, o senhor me tira daí. Eu tenho o direito de ir e vir, e eu ajudo aonde eu quiser ajudar, e não pergunto para político nenhum, porque eu não tenho satisfações a dar aos senhores. Eu não tenho. E não vou botar o seu nome não, porque você tem prazer na desgraça do povo, para na época da eleição ganhar o voto deles. Eu falei: eu vou aí perfurar. Me tira daí. Pode falar o que quiser. Me tira daí. Eu tenho o direito de ir e vir, eu estou no meu país. A professora falou para eles: ó, hoje está pegando o seu diploma. Você, seu papai odeia o Valdemiro, fala mal dele, fala comigo várias vezes. Então hoje eu não aguento, eu vou confessar para você. Quando você acorda, seu papai pega a sua voadeira, aquele barco de alumínio, é barato, relativamente, né? Custa 6 mil, 7 mil reais um simples. E o motor e gasolina, coisa que o governo deveria fazer. Se eu tenho direito à educação pela Constituição e à saúde, então não interessa onde eu moro, tem que chegar lá educação e saúde. Mas quem obedece à Constituição? Quem obedece? Quem obedece? Se a Constituição diz que eu tenho direito à educação e saúde, rapaz, como eu não tive educação, na verdade, você está pensando que educação é tom de voz, o jeito de falar? Não, educação é saber. E isso Deus me deu. Não foi esse ou aquele professor, não foi Deus que me deu. O pouco que eu tenho foi Deus que me deu. Se eu buscar mais, Ele me dá mais. Ele dá o que a gente busca. E aquele jovem emocionado falou: puxa, o senhor é o nosso segundo pai. Falou assim para mim, falei: eu nem te conheço. Ele falou: mas eu já tinha visto o senhor chegava lá para pescar e saía logo, mas a gente estava lá estudando, só que eu não sabia. Eu não sabia que o senhor é quem banca aquela escola. Meu pai agora está sabendo, ele quer te ver. Eu falei: diga que ele está perdoado. Porque também não vai adiantar ele me abraçar e me agradecer, porque se você fala mal de alguém que você não conhece, depois que conhecer, não adianta você falar bem. Porque
Porque isso faz parte de caráter, formação de caráter. Eu jamais posso falar mal de alguém que eu não conheço. Jamais. Ou porque eu ouço alguém falar. Esse é o grande problema do ser humano. Alguém chega, fala mal, e você passa para frente, você não sabe, não toma conhecimento de causa, não investiga, como diz a palavra. Infelizmente, a maioria age desse jeito. Tudo isso atrapalha na nossa relação com Deus. Por isso que Jesus ensinou: não julgueis para que não sejais julgados. Se eu e você cuidássemos da nossa vida melhor, não teríamos tempo para cuidar da vida dos outros no sentido de falar mal. Tem gente que está com a vida toda atrapalhada e se metendo na vida dos outros. Aí eu conheço um amigo que fala: vai cuidar? Você conhece também, não conhece? É mesmo, e tem muito tempo que eu não falo isso, né? Eu escutei um celular uma vez. Tinha um sujeito perto de mim assim, uma loja aqui no centro. Aí apareceu, eu escutei um som: vai cuidar da sua vida. Eu falei: essa voz é minha. O celular do cara. Botaram esse negócio, né? Então, igreja, continuando, acolher, olha só, é a palavra. Que coisa, hein? Não tem como Deus não te acolher se você o buscar. Aliás, lá em 2 Crônicas 15, diz assim: se o buscardes, ele se deixará. Deus não fez a terra para ser um caos, não. Pandemias e tragédias, negativo. É que o ser humano, ele busca tudo na vida, menos a Deus. A mulher busca um homem, o homem busca uma mulher. As pessoas buscam amigos, buscam empregados, buscam patrões, buscam conquistas, fortunas, riquezas e tudo. Mas Deus está sempre num plano secundário. Só quando aperta mesmo, a porca está quase roçando a rosca, quase espanando, é que a pessoa se lembra de Deus. E o Davi, em qualquer circunstância, ele dizia: Deus é bom. Ele buscava Deus, ele falava bem de Deus. E lá naquela região, as pessoas mudaram o conceito. Eu nunca falei para eles, não. Eu nunca cheguei, primeiro que eu não preciso de voto deles. Se eu fosse candidato na região, eu ia chegar na escola: você sabe quem mantém essa escola? Lembrei do outro lá: emprego plural. Pode trazer o plural. Ele está quanto tempo desempregado? O discurso, aí o outro com a calça, lembra aquelas calças, o S-top, quem lembra? Não tem mais não? Lá na roça a gente era doido, a gente juntava a colheita todinha para comprar um negócio daquele lá. Aí cortava aqui, fazia uma vesga no negócio, né? Aí o candidato está lá, aqui aqui nesse bolso nunca entrou uma moeda de propina. Aí o caipira com o chapeuzinho rasgado está de cara: essa nova, hein, patrão? Então, a verdade é que Deus é quem acolhe mesmo e quem traz para perto dele. E as aflições
elas não dizem absolutamente nada se você está perto ou longe de Deus. O diabo sugere que as aflições é porque você está longe dele. Não. Elas são necessárias. Mas o importante é a resposta ali, veja lá. Busquei o Senhor e Ele livrou-me de todos os meus medos. Ah, não é medo não? O que é isso aí? Então, a sua escola é diferente da minha. Isso aí não é medo não? É medo. É aversão. Livrou-me de todos os meus temores. Que quer dizer o quê? Medos. Tem Bíblia que diz medos. Tem ou não tem? Você tem alguma aí? Ah, então pronto. Medos. Temor de Deus é diferente de temor dos problemas, das dificuldades. Temor de Deus é amor, é amar a Deus. Olha lá. Olha a outra versão, ó. Olha que legal, ó. Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Que quer dizer? Temores. O que atrapalha a nossa vida são os medos. Você sabia disso? Hoje é segunda-feira, não é? Ah, hoje não é segunda, não? Meu Deus. Ah, porque eu tinha um problema para resolver na segunda. Aí eu tomei. Brincadeira. Quando eu tenho algo para resolver na segunda, já começa a sofrer no domingo. Um exemplo. Rapaz, você sabe que eu fico pensando como Jesus é o pai mesmo da sabedoria, o professor, né, da sabedoria. Ele recomendou que eu e você devêssemos viver um dia de cada vez. Um dia. Você sabe por que a gente sofre? Por exemplo, você tem consulta marcada para agora? Não. Exame? Não. Mas você está com medo do exame que vai fazer amanhã. E o resultado nem sai amanhã, sai depois. Então você não vai viver. Você não vai viver. Você quer que eu te diga que vida que você tem? Uma vida linda na presença de Deus, porque isso, hoje, a minha vida e a sua vida não é o amanhã, é o hoje, é o agora. Ah, mas e o processo amanhã, o fórum? Não existe amanhã. Não existe amanhã. Existe amanhã? Você sabia que um monte de gente já me chamou de besta por causa disso, que eu inventei esse negócio aí? Só que eu não inventei, eu tirei da Bíblia. Não existe amanhã. Desde que o altar arredondo aqui, alguém me contestou na reunião, uma empresária. Eu falei, gente, não existe o amanhã. Aí ela falou, apóstolo, só me perdoa, mas amanhã eu tenho o maior negócio da minha vida, eu vou fechar amanhã. Eu falei, não vai. Não vai. Ah, mas o senhor deveria profetizar a favor. Eu falei, não estou profetizando. Eu estou dizendo que não será amanhã. Que a senhora vai fechar o negócio, eu não tenho dúvida. Só que não é amanhã que só. Não, mas está marcado para amanhã. Eu falei, não. Então tá bom, a senhora me liga na hora do fechamento. Na hora. Fechei o negócio, apóstolo. E aí? Ah, fechei hoje. Eu falei, a senhora disse que era amanhã? A senhora disse que era amanhã? Ah, entendi. Ah, sai do meu pé, rapaz. Não tem nada amanhã, é hoje.
Amanhã eu vou me apresentar em tal lugar. Nada, você não vai apresentar nunca. Na verdade, eu aprendi isso na época. Eu cheguei da roça, depois eu confirmei na Bíblia, né? Caipirinha lá de 15 anos, 14 anos, 15 anos. Falei, ô moço, eu estou com tanta fome, você não vende um negócio para mim aí, fiado? Aí ele falou, leia lá, estava a placa lá no balcão, fiado só amanhã. Aí eu comentei com o meu irmão, que está lá em Itu, Bispo Francisco, falei, rapaz, a gente tinha uma expressão que a gente usava, ela falou, estou varado de fome, varado, colava, a barriga colava assim. Eu estou varado de fome. Mas o sujeito falou que só amanhã ele vende. Aí eu voltei, rapaz, fiquei esperando ela abrir, abriu, eu entrei. Eu falei, moço, eu sou trabalhador, eu estou vendo um emprego aqui de servente de pedreiro. Eu com 14 anos já não tinha pai e mãe para cuidar de mim, né? Aí ele falou, o senhor, você teve onde aqui? Dá uma olhada lá. Aí eu olhei e estava escrito, fiado só amanhã. Aí eu falei, mas peraí. Não era hoje? Ele falou, não, está escrito hoje. Eu falei, não, está escrito amanhã. Eu falei, então amanhã eu volto. Eu falei, mas amanhã vai estar escrito a mesma coisa. Porque o amanhã não chega. Você nunca vai viver o amanhã, nunca. Só o hoje. Aprendi isso. Nunca. Se alguém conseguir viver o amanhã, me avisa, porque ninguém conseguiu. Ninguém. Nem os grandes. É só o hoje. Aí você está com um monte de preocupação. Você nem ora porque você está preocupado com o amanhã. Não existe amanhã, só existe o hoje. Ninguém morre amanhã. Ninguém resolve nada amanhã. Só existe o hoje. Coloca lá. Me livrou de todos os meus temores, ou de todos os meus medos. Contemplai-o e sereis. Contemplar é o quê? O que é contemplar? Olhar. Observar, olhar. Contemplar. Ou seja, olha para Deus. Olha para Deus. Mas como é que eu vou olhar para Deus? Se eu não o vejo, né? Davi falou também disso aí. Que ele queria estar sempre na casa de Deus para contemplar a beleza da sua formosura. Se tem um ministério que retrata isso, é esse aqui. Eu chego aqui, alguém me grita, fui curado de câncer, achei que era meu fim. Olha que beleza isso. A formosura de Deus, a perfeição. Formosura quer dizer perfeição. O meu coração não batia mais, ficou tantos minutos. E alguém orou por mim. Olha a perfeição. Alguém chegou aqui e disse, você que saiu de casa assim, 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 Jesus Cristo está te curando. Apóstolo, eu fui curado agora, sumiu o cisto. Olha como Deus é perfeito. Contempla, observa, presta atenção no jeito de Deus trabalhar e agir no nosso meio, para você ver a beleza, a formosura de Deus. Perfeição, sinônimo de formosura. Perfeição, beleza, primor, pureza, graça, lindeza. Isso eu já ouvi falar na roça lá. Sou linda, no meu caso, falava para os outros. Para mim ninguém falou lindeza, mas eu escutava falar para os outros, lindeza. Eu mesmo nunca escutei isso. Beleza. Ué, que palavra é essa aí? Venustidade?
É isso, filha? Essa eu não conheço, não. Isso aí é melhor nem falar, não. Bom, eu só sei que a formosura de Deus. Você quer ver uma coisa que eu e você temos, que retrata isso, a beleza de Deus, a formosura de Deus? No auge da pandemia, os governos se desesperaram, federal, municipal e estadual, e de outros países também, tinham que arrumar oxigênio, e aí pagaram fortunas, e ainda faltou oxigênio. Tem muita gente que morria porque ficava na fila. Lembrei do velhinho lá italiano, 90 anos, né? 91 anos, muito rico, foi acometido de Covid aí ficou internado lá, acho que 3 dias, sei lá. E a internação dele custou 500 euros por dia. 500 euros, não é muito não. 500 euros dá 3 mil reais, é isso? E botaram no balão lá, no oxigênio. Aí entregaram a conta para ele. Estava saindo na cadeira de roda. Aí quando ele olhou a conta, 1.500 euros, ele começou a chorar. E o doutor falou: o senhor não é o fulano? Sim. O senhor não tem 1.500 euros para pagar? Ele falou: não, isso aí não vale, isso é o gasto de café. Italiano bebe de café, isso aí. Vindo lá do Brasil ainda. Isso aí não é nada para mim, não. Mas por que você está chorando? Eu estou chorando que eu fiz a conta aqui nos meus 90 anos, conta que eu devo para Deus. Vocês me deram oxigênio por 3 dias, custou 1.500 euros, e Deus me deu oxigênio durante 90 anos. E eu nunca, você sai de casa, respira. Agora, olha o desespero dos médicos, dos hospitais, dos diretores. Teve diretor que falou para mim: ora para Deus abençoar a gente aqui, para a gente ter condição de atender, porque está morrendo gente nos corredores aqui, ó, sufocado, asfixiado, sei lá, morrendo por falta de oxigênio. Aí o velhinho falou: doutor, eu estou chorando porque eu nunca, nem à noite, nem de manhã, parei para agradecer a Deus. E Ele me deu oxigênio com abundância, com fartura, durante 90 anos. 500 euros por dia é o que eu devo para Ele. 90 anos, há quantos dias? Alguém é bom? Eu conheço uma pessoa que faria essa conta, não sei se ia dar certo. Aquele negócio dos 30%, não sei o que, 9,9, aquela coisa lá, de 25%. Mas deixa para lá. Eu já estou cheio de processo mesmo. Vamos lá. 90 anos, um ano, você faz a conta, 90 vezes 365. 32.850 dias. Vezes 500 euros. Não é 16 mil, 16 mil. Que mil, que mil, que mil, que mil, que mil. 32 vezes 500 euros já dá 16 mil. Que mil? Que mil? Que calculadora é essa? 16. Você está doido? 16.425. 16 milhões. Só de oxigênio. Vamos falar do feijãozinho na mesa? Do arroz, do bife.
Aí o outro bateu no peito e falou: mas aí sou eu que crio, sou eu que preparo, né? A bispa sabe disso. Já tem um tempo que a gente não vai lá. Olha a minha fazenda com tantos bois na engorda, com isso e com aquilo. Aí parou de chover. Aí chamou um funcionário dele e falou: você conhece o apóstolo, né? O Valdemir, amigo dele? Sim. Liga para ele urgentemente para ele vir aqui orar. Para chover. Lá no Mato Grosso. Eu fui lá, orei, choveu. Aliás, quando eu acabei a oração, eu estava todo molhado já, né? Tem um vídeo. Choveu na hora. Falei: não vale nada. Boi gordo? Boi só engorda se tiver capim. E capim só nasce se Deus fizer chover. A chuva vem dele. Não, tudo vem de Deus. Que história é essa? Ninguém é nada, rapaz. Ah, vai! Não tem a manha? Aí o velhinho falou: eu estou pensando, doutor, não é na dívida com o hospital, é com Deus. E eu nunca agradeci, e Deus nunca deixou faltar. Ela é de chique, né? Lembra dela? Estava sem chover em Chique, é Bahia, né? Estava sem chover há muito tempo. Ela falou: apóstolo, pede para Deus mandar chuva em Chique. Eu falei: cachorro vai beber água em pé. E filmaram o cachorro mesmo nadando, lá em Chique. E o pai dela tem 90, 100 anos, sei lá. O pai dela, 108, meu Deus do céu. Se tem um povo que dura até acabar, é o baiano. Oh, rapaz, já perguntaram assim: você é baiano? Eu falei: não. Mas por quê? Não, tem de gente que já tentou te matar e não consegue. Baiano não morre fácil, não. Eu falei: eu acho que eu sou baiano. Oh, que legal, 108. Eu ainda, filhinha, tem que trazer ele aqui para eu dar um abraço nesse homem, filha. Traz ele. Que legal. E ele trabalha aí na roça. 108 anos. Ele mexe na horta. Ele falou: minha filha, fala para o apóstolo falar perto de Jesus e mandar chuva. E mandou chuva, que o velhinho teve que nadar. E mandou. Pessoal, fica quieto aí, mulher, senta aí. Senta aí. Aí, que coisa linda. Gente, o assunto era contemplar, ver a formosura de Deus. Você consegue ver agora a formosura de Deus? Olha para os seus filhos, quando estiver dormindo, respirando, você fala: que como Deus é lindo. É. Olha os seus filhos se alimentando. Quando seus filhinhos estiverem se alimentando, fala: puxa, como Deus é lindo. Como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. Então, o crente sensível, ele consegue ver a formosura de Deus, a perfeição de Deus. O cego só vê defeito. Não é porque Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. O povo lá no deserto, Israel, reclamando. Saía água da rocha, eles via formosura. Daqui a pouco já esquecia. Como Deus é lindo. Davi via o tempo todo isso. E ele disse: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto, sua cara,
jamais sofrerá vexame. O que é vexame? Vergonha. Você não vai passar vergonha. Clamou este aflito. Davi estava o quê? E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor... Peraí, igreja, peraí. Lá em Cisneiro, a gente passava sempre, lá na roça lá. Tá bom? Bom. Vocês falaram igualzinho. O Senhor é bom. Tem que encher o peito. Tem que encher a boca. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, se esconde, né? Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ele disse o quê? Nada? O que quer dizer isso, nada? Olha, pensa nisso. Nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Os filhinhos da leoa, que a leoa tem que ficar correndo atrás do alimento, não é isso? É todo dia que ela pega, não é? Eu assisto o Discovery. Você já assistiu a leoa correndo atrás da gazela? A gazela dá uma canseira, a leoa. A leoa volta, está lá os dois filhotinhos dela. Os filhotinhos vêm alegre, nem leite ela tem. Não conseguiu pegar. É raro ela pegar. Não é fácil pegar. No nosso caso, você vai chegar em casa, você vai ter um ovinho lá para você fritar, um franguinho para assar, um arrozinho, um feijãozinho, tal e coisa. Aí você vai falar, puxa, o que eu queria mesmo era bacalhau. O que eu queria... Você está entendendo? Ó, não, o ser humano, a leoa corre atrás da gazela, mas se ela achasse um esquilo, ela já levava para os filhotes. Um coelho, né? Eu ia falar um ouriço, uma ouriça não pega, né? Por causa do... Eu já vi isso aí, não pega não. Ele se defende. Então, os leõezinhos, até os leõezinhos que tem o leão, a leoa que está no topo da cadeia alimentar, os leõezinhos são filhos de um predador que vive no topo da cadeia, no topo, número 1. Mas eles sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Basicamente é isso. Esse salmo é extraordinário. Continua lendo ele depois. Vai passando aí, filho, para cima um pouquinho. Ó. Os olhos, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Ninguém pode mudar isso. Tem pessoas que conheceram a Bíblia, e como a Bíblia ela nos contraria em muitas coisas, porque estamos errados, queremos adaptá-la, não podemos. Você tem que se adaptar à Bíblia, não a Bíblia a você. Não, a Bíblia, já teve casos de gente chegar para mim, não, a Bíblia tem que se adequar, tem que ser moderna. Rapaz, não tem nada mais moderno que a Bíblia.
Não entra nessa não. Ou você se enquadra na Bíblia ou vai para os quintos dos infernos. É isso mesmo. Se gostar, gostou. Se não gostar, esquece. Paga o preço que for, você se enquadra nela ou está fora. Não entra nessa não. Já cogitaram lá, tem um projeto, aliás. Tem um projeto de uma deputada, vamos incluir, já que os crentes não abrem mão da Bíblia, tem que incluir isso e isso. Tem que querendo escrever a Bíblia dela, a Jezabel. É a Jezabel. Cuidado, hein? Cachorro comeu a carne de Jezabel, hein? Cuidado com os coiotes. Cuidado com o pitbull. É pitbull, né? Que é brabo, né? Cuidado, deputado. Você cria pitbull, cuidado. Uma hora dessa, o pitbull pode te estranhar no quintal, né? Imagina uma rainha que subjugava profetas e reis e todo mundo. O cachorro comeu. Ninguém é nada, rapaz. Ela quer, que essa Bíblia aí, não sei o quê, que papapai. Essa Bíblia aí é viva. Até parece. O outro falou, nós temos que chamar os líderes das igrejas e colocar cada um no seu devido lugar. Ele falou que fosse eleito ia chamar. Eu estou esperando ele chamar. Eu não vou. O senhor vai ser o único que não sei. Eu não sei, mas eu não vou. Eu não vivo segundo a cabeça dos outros, não. Eu não vou, porque eu só iria a uma reunião de alguém que tivesse alguma coisa para me dar. Somente. Espiritualmente falando. Eu não vou. Vai fechar a igreja, deixa eu fechar. Pode fechar, nós vamos pregar na rua. Mas vão te prender. Pode prender, tem outro para pregar no meu lugar. Eu prego dentro da cadeia, qual é o problema? Até parece que eu vou ouvir alguém que é vazio de tudo e não tem nada para me oferecer. Amém, filhinho? Escuta a palavra. Agradeça a Deus. Primeiro pelo ar que você está respirando, sem balão. Você entendeu a palavra? E depois pela cura. Sua filha a cura dela foi curada a filha dela foi curada de câncer. Agradeça, mas já começa no ar que a senhora respira lá de manhã cedo, entendeu? De noite. Deus é tão bom que eu estou dormindo, eu não sei de nada e eu não preciso puxar ar porque oxigênio que eu respiro normalmente. É muito maravilhoso. Deus é lindo. Deus é lindo. Amém? Lindo, lindo, lindo é